Primeiramente, boa tarde, pessoal. Vamos aqui para mais um dos encontros do nosso mini curso de Python básico. E hoje a gente vai começar revisando alguns dos assuntos que a gente viu ontem. E hoje a gente vai abordar também essas estruturas de repetição e as estruturas e as coleções em Python. Mas antes de tudo, vamos tentar relembrar o que a gente viu na aula passada. A gente conheceu um pouquinho sobre a história do Python, como surgiu, por que utilizar ele, quais as vantagens dele ser utilizado. Vimos também algumas coisinhas sobre o Zen do Python, que é as regras e as normas que indicam para a gente seguir na construção do nosso código. Nós também vimos alguns tipos de variáveis, de dados e variáveis. Vimos os tipos int, float, double, se não me engano, booleano, na verdade, e strings. E a gente também viu as estruturas lógicas e condicionais, que foram alguns operadores relacionais, lógicos e aritméticos, além da gente ter visto também a estrutura condicional envolvendo o if, o else e o elif. Vamos só pegar aqui rapidinho e ver como é cada um deles. Vou tentar aumentar aqui a tela para ficar mais fácil de todo mundo ver. Quando vocês abrem o Python, na maioria das vezes aparece esse cabeçalho aqui. Aqui é só mesmo para identificar, não tem problema de vocês apagarem. Essa parte aqui, como a gente já viu ontem, quando você quer comentar algum código para não aparecer, para ele não ser lido pelo programa, simplesmente você pode adicionar essas três aspas simples ou três aspas duplas, tanto iniciando aqui, quanto fechando elas. Aí essa estrutura não vai ser lida, mas todos os outros comandos que você digitar aqui já vão ser identificados pelo código. E outra forma que você também tem de comentar é colocando o asterisco, esse jogo da velha. Simplesmente você coloca aqui, cadê ele? Não estou encontrando ele aqui, mas se você simplesmente copiar e colocar qualquer código aqui, ele não vai interpretar nada que estiver no formato de comentário. Então, vamos começar apagando aqui, já que a gente não está precisando de nenhum comentário nesse momento, e vamos ver aqui pelo nosso console o que é cada uma daquelas variáveis. A gente viu que uma variável do tipo int ou inteiro é um número normal, no caso, número 5. Ele vai ser um valor do tipo inteiro, e que eu posso verificar qual é o tipo de qualquer valor, qualquer variável da função type. Ele já mostra aqui. Assim como se eu colocasse 5.2, ele já mostraria do tipo float. E se eu colocasse entre aspas simples ou aspas duplas, ele já mostraria que seria do tipo string. E se eu fizesse uma comparação desse valor, digamos aqui, eu estou dizendo que 5.2 maior que 5. Ele está dizendo o tipo, mas se eu quisesse apenas a operação 5.2 maior que 5, o que ele retornaria? Retornaria que é verdadeiro, ou seja, que é do tipo booleano. A gente viu as funções type, a gente também viu a função dir e help, que são mais funções auxiliares que você pode, durante a construção do seu código, utilizar, seja lá no que você precisar, tanto para pedir ajuda em relação ao comando que você está utilizando, quanto saber quais são as propriedades daquele tipo de variável. Então, já relembramos os tipos de variáveis, sabemos como transformar uma variável no outro, em um tipo de variável em outra, que é basicamente eu tenho o tipo da variável que eu quero, ou seja, int. Se eu quiser transformar uma variável do tipo float, no caso esse 5.2, basta eu digitar ela e ele faz a transformação automática. Nós também vimos as variáveis do tipo string, que são basicamente comandos que vão ser lidos apenas como texto. Eles não têm muita diferença, assim. Mas eu posso fazer diversas operações com esse tipo de variável. Eu posso simplesmente pegar aqui, se eu tiver uma string do tipo OKS, vai ser minha string casa. Eu tenho essa variável com uma string dentro, e eu posso identificar cada um dos itens que tem nessa string. No caso, se eu identificar aqui, uma das formas mais comuns que a gente usa é justamente pegar a variável que a gente
alocou essa string e simplesmente colocar o índice. O índice é uma coisa que a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver trabalhando em listas. Mas é como se cada uma dessas letras tivesse um índice diferente, tivesse uma posição diferente. E o Python, ele conta muito isso daqui como se fosse primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Mas conta como posição, mas o índice que ele atribui é o índice iniciando do zero. Ou seja, aqui é a posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Se a gente disse aqui, quero saber qual é esse valor aqui na posição 0. Como eu estou aqui no leitor mesmo, para mim saber, para mim imprimir na tela aquele valor, eu vou precisar da função print. É justamente a função que vai retornar na tela o valor desejado. Ou seja, ó, aqui ele mostrou o valor dizendo que o elemento estava no índice 0, era o C. Se eu fizesse a mesma coisa, colocando para o índice 3, o que ele me tornaria? Tornaria que é o elemento A, no caso, esse último elemento. Se eu colocasse, por acaso, o elemento 4 aqui, o que era que ocorreria? Ele já indicaria que estaria ocorrendo um erro na execução do meu código, justamente porque eu não tenho outra variável aqui. Eu não tenho um quinto elemento. Se eu colocasse aqui R, teria. Mas como eu estou restringindo isso daqui, não faz sentido eu pedir um elemento que esteja naquela variável, sendo que não existe. Outra coisa interessante também sobre strings é que a gente pode fazer manipulações com elas. Eu não utilizei essa partezinha aqui do nome da minha variável com a indicação do índice dela. Eu posso também fazer a troca desses índices. Eu tenho funções prontas, como vocês vão poder analisar lá na apostila. Tem diversas funções que vocês podem utilizar à torta e à direita, tanto para deixar todas as letras maiúsculas, todas as letras minúsculas. Se você tem uma frase, mandando aqui, casa amarela. Se você tem essa daqui, você pode utilizar determinadas funções que vão mudar apenas a primeira letra de cada uma, dependendo da formatação que você está utilizando. No caso, tem várias funções práticas que vocês podem utilizar. Isso daí é coisa mais de você estar lá brincando com a função, brincando com o tipo de código e vai vendo as modificações que você pode fazer. Mas trocas comuns que você pode utilizar quando você tem uma string. Digamos que eu quero mudar o C e o S, ou então que eu quero... vamos tentar aqui colocar, ao invés do S, eu vou tentar colocar outro C aqui. O que é que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui meu S, ou seja, a minha variável inicial, eu vou pegar ele na posição, já que eu tenho 1, 2, 3, 4 itens, e ele está na posição 3, na posição 2, no índice 2. Então, se eu colocar aqui, que no meu índice 2, eu vou atribuir o valor, no caso não o valor, mas sim outro string com o valor C, que represente o C. Bora ver o que acontece. Ele já deu erro aqui. Vamos tentar entender aqui. Se modificando a parte das aspas, ele aceita alguma coisa. Justamente nessa parte aqui, como é uma string, ela não vai permitir fazer a substituição direta. Mas eu posso fazer as alterações dos tipos de variáveis com outras funções. Ele não vai permitir fazer alteração direta aqui, tipo, eu substituir nessa posição, porque ele já está uma coisa mais fixa na estrutura, e se eu alterar qualquer coisa, vai desestabilizar. Não é nem desestabilizar, mas sim perder a forma como ele está colocado. Ou seja, a minha string ela vai permanecer do mesmo modo. O que eu posso fazer? Tipo, eu quero selecionar apenas o valor de determinada variável. Ou seja, eu quero criar eu quero utilizar esse valor aqui para qualquer coisa, o valor C. Então, eu posso simplesmente atribuir esse valor a qualquer outra variável. Digamos que agora eu tenho toda essa frase.
casa amarela. Digamos que eu quero somente esse S para me aplicar em qualquer coisa. Ou seja, eu vou pegar uma variável do tipo A e vou dizer que ela vai receber a minha string S. Vamos precisar que essa. Pronto, agora vamos tentar imprimir aqui na tela o que é o A. Eu já imprimi aqui. Você pode sair simplesmente pegando partes daquela string. No caso, eu peguei aqui só o elemento que está no init 2. Mas se eu quisesse pegar a string toda, eu poderia simplesmente utilizar dessa forma. Quando eu viesse aqui para o A, eu já mostraria a casa amarela. Justamente esses dois pontos aqui, quando eu coloco dentro desse colchete, ele vai indicar que está pegando toda a estrutura. Mas eu também posso simplesmente colocar restrições. Como eu já havia falado para vocês antes, essa partezinha dos colchetes, logo após a variável que está alocada a string, é justamente para a gente pegar determinadas partes, indicar quais são os índices. Então, deixa eu ver, se eu colocasse apenas um aqui na frente desses dois pontos, o que ocorreria? Quando eu coloco apenas o índice 1, ele remove esse C. No caso, ele não é nem removeu o C. Ele simplesmente pegou toda a minha string após, começando do índice 1. O índice 1 não é o meu A, então ele vai pegar toda a string a partir dela. Se eu colocasse esse 1, ao invés de nessa primeira parte, ou seja, na frente, aqui nessa partezinha dos dois pontos, antes dos dois pontos, se eu colocasse após, o que é que ele faria? Ele já mostraria somente o elemento. Ou seja, quando eu coloco um determinado índice aqui, ou seja, antes essa partezinha aqui, antes de dois pontos, ele vai pegar somente as partes após o índice desses dois pontos. Ou seja, se eu botasse aqui é o índice 0, se eu colocasse 0 aqui, que é como ele aceita, ele ia pegar a partir desse número, no caso do número 0, que iniciaria do C. E os elementos que eu coloco após os dois pontos são os elementos que ele vai considerar. Ou seja, ele só vai até aquele determinado ponto. Como ele só iria até 1, ele só pegou o C, porque no A, que é 1, ele já não pegaria mais. Basicamente, as modificações que vocês podem fazer de strings são desse tipo, vocês podem substituir, podem fazer diversas coisas com as strings, elas são bem adaptáveis, mas a gente vai ver outros tipos de variáveis mais para frente que são bem mais úteis. A gente também, na aula passada, a gente viu as estruturas condicionais. Eu vi que eu tenho a minha estrutura do tipo if, que indica se, ou seja, ele tem um sentido traduzindo literalmente se. Se determinada coisa acontecer, então eu vou executar meu bloco de códigos. Ou seja, vamos ver se daqui funciona, utilizando o valor booleano. Pronto, eu coloquei aqui if é verdadeiro e eu vou pintar na tela. Vamos tentar executar isso aqui para ver se resulta em alguma coisa. Pronto, quando eu executei aqui, ele simplesmente me retornou o resultado. No caso, if. Se alguma coisa acontecer, então eu vou imprimir na tela, ou vou fazer qualquer comando que estiver abaixo, vou executar. Eu coloquei aqui, se minha condição for verdadeira, então ele vai executar essa parte aqui, preenche a verdadeira. Mas se eu colocasse false, que é no caso a negação, isso aqui ocorreria. Ó, aqui ele já não imprimiu na tela. Não imprimiu na tela nada. Justamente porque o if, ele sempre vai trabalhar com a condição verdadeira, ou seja, ele vai estipular alguma coisa para a gente poder trabalhar. Se a condição for aceita, ou seja, for verdadeira, for condizente, então ele vai executar meu bloco de comando. Se for falsa, ele não executa o bloco de comando e passa para o próximo. Aqui, como era falsa, ele passou para o próximo, como não tinha nada, encerrou
o nosso código. Mas se eu colocasse aqui, agora, o meu else, como a gente viu, é o complementar, e aqui eu colocasse print e colocasse false. Ocorreria. Aqui ele já imprimiria o valor falso, justamente porque o if falhou, no caso a condição era falsa, ele passa para o outro bloco de comandos, no caso o do else, que seria o complementar a ele. Se ele está passando por complementar, ele vai executar tudo que está após, ou seja, vai executar esse novo valor. Isso daqui é quando a gente utiliza somente condições quando eu tenho duas opções. Mas digamos que agora eu estou passando para outro problema, que eu tenho três opções, como aquela que a gente já viu na média de um aluno. Digamos que eu tenho a média, digamos que eu só vou fornecer a média do aluno. Na verdade, vamos ver aqui algumas coisinhas logo do início que a gente passou, que foi justamente quando a gente pede ao usuário um valor qualquer. Eu sei que para receber qualquer valor do usuário, eu preciso criar uma variável para me armazenar esse valor. Logo após, a coisa que eu vou precisar é da função de entrada, ou seja, meu input. Esse input, quando eu vou querer imprimir qualquer coisa na frente dele ou fazer a estrutura dele, eu simplesmente vou adicionar esses parênteses. Se eu quero mostrar alguma mensagem na tela, eu simplesmente coloco como se fosse não um tipo de comentário, mas sim para ele ler como se fosse apenas texto. Ou seja, crio minhas aspas duplas ou aspas simples e vou colocar digite a média. Pronto. Depois que eu tenho essa estrutura aqui, tudo que ele me fornecer vai entrar para a variável A. No caso, como a gente viu ontem, a estrutura do input ela só recebe variáveis do tipo de string. Ou seja, se eu botar o número 5 aqui, ele vai retornar como se fosse um tipo de texto, o número 5. Mas como eu quero um número, e uma média pode ser tanto número inteiro quanto número quebrado, então eu vou colocar que essa variável que eu vou receber, ela é do tipo float, ou seja, com ponto flutuante. Isso aqui é justamente aquela partezinha que a gente já viu de conversão do tipo de variável. A gente tinha uma variável do tipo input e passamos do tipo input não, do tipo de string que a gente receberia com input e convertemos ela para o tipo float, ou seja, com ponto flutuante. E agora a gente vai tentar analisar aqui. Temos a variável A, no caso a gente vai utilizar a média. Vou receber a média do meu usuário e eu vou querer saber se o aluno foi aprovado, está de recuperação, está de AF, no caso, ou foi reprovado. Então, a gente trabalha sempre com a média 7 ou 4 para F, então vamos lá. Se a minha média for maior ou igual a 7, o meu aluno vai estar aprovado. Como a gente está colocando aqui, agora só para simplificar o processo, coloca o ponto zero só para não ter nenhum problema. Que é do tipo float, ele vai comparar também valor do tipo float, então, para até mesmo não gerar nenhum problema. Se o aluno tiver com a média maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Se a média do aluno foi menor que 7, então ele tem duas opções, que é justamente ou o aluno está reprovado direto, ou seja, ou o aluno está de AF. Então vamos ver a situação onde o aluno fica de AF. Para isso a gente vai utilizar do tipo ELIF. Essa função aqui ela vai adicionar outra condição que vai poder ser lida e que já que eu não aprovei essa daqui, então vou tentar ir para outra. Nesse caso aqui, a minha média ela vai ter que ser maior ou igual a 4. Somente a pessoa ir para F.
Sempre lembrando de colocar os dois pontos no final de toda a estrutura, que é para indicar que vai passar para a estrutura de dentro dele, para não ter nenhum problema do código. Então, tem o meu print, vou imprimir na tela que a pessoa está de AF. Sempre lembrando das aspas para indicar o valor. E, por fim, se a pessoa não foi aprovada, não está de AF, a única coisa que resta é ela estar aprovada. Temos esse código aqui. Aí poderia surgir a dúvida. Mas a média aqui ela está se referindo apenas a se a média for maior ou igual que 4. Então, a pessoa vai estar de AF. Então, 7 eu sei que é maior ou igual que 4. Então, por que ele não poderia imprimir na tela tanto a pessoa está aprovado quanto a pessoa está de AF? Isso daqui ocorreria justamente se a gente tivesse, ao invés do elif, a gente tivesse um if normal aqui. Vamos ver se a gente tentasse colocar assim o que era que ia aparecer. Executando a primeira coisa, vamos para o caso onde a pessoa pode ser aprovada. É sempre maior ou igual que 7. Vou colocar 7,5. Então, aqui ele já mostra que a pessoa está aprovado e AF. Simplesmente porque eu coloquei que aqui é maior ou igual que 4. Essa estrutura ocorreria se eu colocasse somente if abaixo de if, uma coisa desordenada. Se eu colocasse isso aqui alinhado, ou seja, mais para o lado, o que era que ocorreria? Ele simplesmente iria ver. Na verdade, isso daqui ficaria um pouco bugado, porque ele lançaria dois resultados ao mesmo tempo. Mas bora ver como é que fica. Ele continuaria mostrando aprovado de AF. Mas se eu colocasse, ao invés desse if aqui ficar sobre desse if ficar dentro, eu digo, deste if ficar dentro desse, fosse o contrário. Fosse esse daqui, aí também daria um pouco errado. Mas a ideia que eu estou tentando passar para vocês aqui é que se eu tenho ifs separados, eles vão analisar situações separadas. No caso, esse daqui analisaria apenas se a pessoa foi aprovada. Se não foi aprovada, ele não vai falar nada. Esse daqui observaria apenas se a pessoa está de AF ou não. Se a pessoa, está de AF, ok. Se não tiver de AF, ele passa para o else. Mas quando a gente utiliza o elif aqui, ele cria uma terceira condição, que é justamente a pessoa ou está aprovada, está de AF, ou está aprovada. Então, executando isso daqui, a gente simplesmente vai passar qualquer nota, caso 8, a pessoa está aprovada. Executando de novo, a pessoa tirou um 5 na média, a pessoa está de AF. E a pessoa tirou um 3,5, no caso 3,5, a pessoa está reprovada. Basicamente, a estrutura de condicional, ela tenta ver as condições que você tem. Então, vai muito da construção da lógica para aquilo. No caso, você tem determinadas opções. O que é que você quer? O que é que você vai selecionar para você comparar alguma coisa em relação à outra? E uma coisa que é geral, para a gente sempre lembrar, é nunca colocar 3,5, que como um sistema numérico não é igual, então poderia dar algum erro. Então, você sempre lembrar, números, eu vou colocar 3,5, enquanto que a minha vírgula vai ser utilizada para separar parâmetros ou dados, como a gente vai ver um pouco mais para frente. A gente já conseguiu... Oi. O Bruno gostaria que você repetisse só a parte do elif, quando colocar e quando não colocar. Pronto. Tirando aqui. Nessa estrutura aqui, eu vou ter apenas duas opções. Se a pessoa tirou nota acima de 7, maior ou igual que 7, ela está aprovada. Enquanto o meu else, ele vai pegar todas as notas que estiverem abaixo de 7. Tanto as notas que chegam a 0, quanto as abaixo de 0 se tiver. Isso aqui ocorre quando eu tenho apenas duas opções. Quando eu quero mais opções, ou seja, digamos que eu quero uma terceira opção, eu tanto posso fazer uma estrutura aninhada, vou deixar isso daqui normal, vou construir uma estrutura aninhada. Vou colocar aqui em forma de comentário, até mesmo para editar direitinho.
Isso daqui, quando eu digito as 3 aspas, ele indica que aqui tudo é comentário. Então, se executar isso aqui, ele ainda vai dar erro, porque o comentário não está fechado. Mas quando eu fecho aqui, com as 3 aspas simples, 3 aspas duplas, ele já deixa só isso aqui como comentário, e aqui ele executa o código normalmente. Então, para construir uma estrutura alinhada, é justamente eu ficar colocando uma estrutura dentro da outra. Se eu fosse fazer esse mesmo programa aqui, ao invés de eu ter o elif, só utilizando o if e else, poderia simplesmente colocar aqui. Se a pessoa não foi aprovada, ou seja, se a pessoa não foi aprovada direto, na verdade, ou seja, ela não teve nota maior ou igual que 7, então ela tanto pode ter ficado de AF quanto ter sido reprovada, não é isso? Por isso, todas essas duas opções seriam pegas pelo else. Após isso, eu iria justamente fazer a construção da minha outra estrutura, que seria utilizando outro if. Ou seja, vou ficar colocando estrutura dentro de estrutura. A minha média foi menor que 7, então ela pode ter sido maior que 4, que é justamente a média para F. Se a minha média não foi maior que 4, então a pessoa provavelmente, obviamente, está reprovada. Então, meu else. Isso aqui é o que a gente chama de estrutura alinhada. Você vai colocando estrutura dentro de estrutura para obter um determinado resultado. Se a gente executar isso daqui, vamos digitar uma média, 8, a pessoa está aprovada. Executar de novo. Média 4,5, ou 4,5, está de AF. E se a média for 3,5, a pessoa está reprovada. Justamente porque ele pega todas essas condições. Mas por que ao invés de eu utilizar essas estruturas alinhadas, eu prefiro utilizar esse elif? Justamente porque ele dá uma concisão maior ao código. Ou seja, se a gente for contar a linha de código, vamos ver se essa daqui tem grande diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto que aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode parecer que é uma diferença bem pequena, mas tem códigos que você pode utilizar em situações mais complexas, que vai ficar uma estrutura gigantesca, sendo que você pode reduzir bastante essa estrutura. E aí, quando você utiliza o elif, é justamente porque você quer adicionar uma nova condição, ou seja, apenas o if e o else, duas opções, não satisfazem a sua necessidade, e você quer impor uma determinada condição. Ou seja, essa condição que eu impus aqui foi a pessoa poder ficar de AF. Porque na anterior, se não tivesse o elif, ficaria apenas ou a pessoa foi aprovada ou foi reprovada. Eu também posso fazer várias outras adições de elif. Digamos aqui que eu queria um novo elif. Só que dessa vez eu vou comparar se a minha média, digamos que tem um professor muito bonzinho que ele deixa a pessoa ir para uma segunda F, se a pessoa tiver com a média 3, até 3,5. Então, se a média for maior ou igual a 3,5, então a pessoa pode ir para a nova F. Pronto. Agora, se eu executar isso daqui, a gente já viu que nota maior que 7, maior ou igual que 7, aprovado, maior ou igual que 4, a pessoa está de AF, e se a pessoa tiver com nota maior ou maior ou igual que 3,5, ela vai para uma nova F. Então, se eu tiver 3,9, ele já vai dizer aqui nova F. Por quê? Veio nessa daqui, não executou. Veio nessa segunda aqui, também não executou. Veio nessa daqui, executou. Se ele executa, ele para o loop, não é nem loop, mas sim a leitura do código e mostra o resultado. Apenas isso. E eu vou utilizar esse elif justamente quando eu tiver condições que eu quero incrementar. E também porque facilita bastante o código, reduz o tamanho dele. O Python gosta muito dessa de focar no usuário para ter uma concisão bem maior e menos trabalho. Então, ficaria mais nessa estrutura aqui. Parte do if, else, a gente já conseguiu revisar um pouco do que a gente viu na aula passada. Agora, a gente vai passar para estrutura de repetição e coleções de Python.
Primeiro, o que é estrutura de repetição? A estrutura de repetição, a gente tem vários tipos. A gente utiliza dois principais aqui, porque é a parte básica, realmente. Estrutura de repetição é justamente quando você tem um processo, mas você não quer ficar repetindo ele várias vezes, ali, manualmente. Digamos que eu quero escrever... Digamos que eu quero receber uma idade, ou seja, A é igual... Receber um nome, para ficar mais fácil. E vou pedir um nome. Pronto. Quando eu executar isso daqui, ele simplesmente vai pedir meu nome. Jefferson. Digamos que agora vem outra pessoa e ele também quer pedir um nome. Mas só que aí eu vou ter que armazenar todos esses nomes. Agora eu vou ter que criar uma variável B, colocar novamente input, e pedir novamente o nome. Agora ele vai pedir dois nomes. Vou pedir o meu, vai pedir o meu, e vou digitar outro nome qualquer. Pronto. Ele armazenou esses nomes. Mas digamos que você não quer ficar tendo que fazer isso milhares de vezes para montar um banco de nomes. Digamos que aqui seriam variáveis diferentes, mas que estariam sempre recebendo nomes. O que é que eu posso para mim, ao invés de ficar copiando e colando meu código toda hora, eu deixar um processo mais automatizado? Eu posso simplesmente criar uma estrutura de repetição, onde toda vez que eu digitar essa funçãozinha aqui, eu não esqueci a variável, mas toda vez que eu tiver isso daqui, ele vai ficar perguntando o nome. Perguntou o nome uma vez, perguntou outra vez, quantidade de vezes que eu determinar. Então, para isso, a gente vai poder utilizar estruturas do Python para facilitar o nosso trabalho. Vamos voltar aqui para o... Vou botar isso aqui para ficar mais fácil. Voltando aqui no nosso slide. A primeira estrutura que a gente vai ver é a do loop for, que é justamente uma estruturazinha que facilita bastante a leitura desses dados. E a definição que a gente utiliza é utilizada quando se conhece a quantidade de vezes que a estrutura será executada. Ou seja, digamos que eu quero repetir a minha estrutura 100 vezes, 1000 vezes, 500 mil vezes, seja lá a quantidade de vezes que eu quiser. Eu posso simplesmente utilizar essa estrutura de repetição para ficar rodando ela toda hora e armazenando dados. Quando quando esgotar essa quantidade de vezes, simplesmente ela para e eu sigo com o código normalmente. Então, vamos ver aqui como é a estrutura dela. Aqui, a estrutura do for, basicamente, você vai colocar no seu prompt de comando, for uma variável qualquer, uma expressão que você vai utilizar como variável de contagem, vai colocar essa funçãozinha in, e você pode utilizar aqui essa função range, que é justamente quando a gente vai trabalhar com listas. A gente ainda não viu listas, mas a gente já vai ver nessa próxima sessão. Esse range, ele vai justamente substituir uma lista. Digamos que você, passando logo de início aqui o conceito que é uma lista. Lista é um conjunto de valores, não de valores, mas sim de elementos que você vai poder ter. A gente já ouviu muito falar, acredito que tenham pelo menos escutado falar um pouco de vetores em física, ou seja, você tem vários campozinhos onde você vai ter valores lá. Então, basicamente, a lista vai substituir o papel de vetor do Python, digamos assim. Então, essa é a minha estrutura inicial. O for, ele vai ser a nossa função inicial. Ele vai ter uma variável de contagem, onde a gente vai ficar observando que número é aquele, quando vai passando. E a gente também vai ter esse range, que é justamente a função que vai trabalhar com a criação de uma lista, a criação dos elementos. E o que é que esse range recebe como parâmetro? Os parâmetros nada mais são do que os valores que eu vou jogar dentro de uma função para ela executar qualquer coisa. Ou seja, se eu tenho uma função soma, eu vou pegar, vamos pegar aqui no nosso solo. Digamos que eu tenho a função soma.
digamos, vamos fingir que essa função vai fazer a soma de dois elementos. Então, para mim fazer a soma de dois elementos, eu preciso receber dois elementos. Digamos que eu vou receber um elemento número A e vou somar com o elemento número B. Depois disso, ela vai executar todo o código e a gente vai ter isso. Então, para isso, eu vou precisar ter um elemento A, um elemento B e um elemento A, para poder fazer essa soma. Quando eu venho aqui para a minha estrutura do for, a coisa que ele vai pedir dentro desse range é justamente um início, quando é que eu vou iniciar, um fim e um passo. Vamos entender melhor o que é que isso significa. Eu falei para vocês que ele ia trabalhar como se fosse uma lista. Vou mostrar aqui a estrutura de lista, mas vocês não precisam, sei o que é uma lista. Somente para ficar uma coisa mais visual. Uma lista nada mais é do que uma sequência de valores. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente. Vamos começar do zero para ficar mais bonitinho e mais semelhante com o que ele realmente interpreta. Isso daqui é uma lista. Lista é um conjunto de elementos que vão sendo apresentados de forma ordenada. Então, nisso daqui, ele vai ter um início, no caso, 0, vai ter um fim, que é o meu elemento número 6, e vai ter um passo. O passo que eu me refiro é justamente quanto é que está variando de um número para o outro. De 0 para 1, eu tenho uma unidade. De 1 para 2, eu tenho uma unidade. De 2 para 3, uma unidade, e assim sucessivamente. Mas se eu tivesse uma lista que fosse assim: 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Isso aqui a gente está vendo que modificou o passo. Em vez de ser uma unidade, agora são 2 unidades. Se eu colocasse uma lista 0, 3, 6, 9, 12, também mudaria o passo, agora a gente estaria com 3 unidades de diferença. Então, o passo que se refere é justamente esse valor. Enquanto aqui a minha lista é um conjunto de elementos que eu vou estar seguindo para ver como aquilo está funcionando. Então, basicamente, essa função range, ela vai tentar interpretar o que é que isso faz. E quando eu tenho uma lista que eu posso utilizar também, que a gente vai ver até mais para frente, é a utilidade dessa função len. Essa funçãozinha, ela vai te indicar quantos elementos eu tenho dentro de uma lista. Dentro de uma lista ou dentro de uma variável. Ops, deixa eu... Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Iniciando do zero, eu tenho 7 elementos aqui. Então, o valor que esse len me informaria seria justamente a quantidade de elementos que eu tenho. São 7. Vamos tentar ver melhor o que é que a gente consegue trabalhar com esse for. Eu sei que a minha estrutura, vou até colocar ela aqui um pouco mais para baixo, é formada justamente por for. Esse i que eu coloquei lá é uma estrutura qualquer, uma variável qualquer que eu vou utilizar. Então, eu posso colocar cont, posso colocar x, y, z, qualquer variável que eu quiser, contanto que não tem interferência nenhuma outra nela. A outra coisinha que eu coloco é justamente esse in, que é para relacionar a minha estrutura. E, consequentemente, eu vou utilizar também o meu range. Isso daqui é, como a gente já viu, a estrutura que eu vou precisar. Eu não necessariamente preciso colocar todos os parâmetros que eu tenho. Aqui a gente viu 3 parâmetros. O início, mas quando eu não coloco todos os meus parâmetros, ele considera um valor padrão. Esse valor padrão, justamente, quando eu coloco somente um elemento aqui, ele vai considerar como os outros como valores padrão. Esses valores que são assumidos como padrão são justamente o do início e o do passo. O início, ele vai assumir o valor padrão como sendo zero, meu elemento zero, a posição zero da minha lista, e o meu passo, ele sempre vai assumir como se fosse o valor 1. E o meu fim, eu obrigatoriamente tenho que definir, que é para eu saber até quando essa repetição vai ocorrer. Então, vamos aqui. For o x, que é a minha variável, in range. Se eu quero começar com o meu parâmetro, eu vou dizer que eu quero começar, o meu início vai ser o 0, eu quero ir até o número 8, vou botar um número menor para ficar melhor da gente visualizar, quero ir até o número 5. E o meu passo vai ser 1, ou seja, o início está padrão, o passo está padrão, e esse daqui foi o valor que a gente iniciou.
lembrando de depois da estrutura de condicional, de repetição, colocar esses 2 pontos que é para ele entender que após essa linha de código, vai vir linhas de código que estão dentro da minha estrutura. Então, digamos que eu quero pedir do usuário, não, vamos dizer que eu quero imprimir na tela um determinado valor. Print, repetição, vamos colocar aqui. Então, quer dizer que eu quero imprimir uma quantidade de vezes o valor, o nome repetição. Se eu executar isso aqui, vamos ver o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5. Imprimiu 5 vezes o nome repetição. Mas, espera aí, eu iniciei do 0 e eu fui até o 5. Por que ele não imprimiu 6 vezes aqui? Justamente porque ele vai contar, vamos pegar aqui o valor, a lista como foi escrita. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 6 elementos. Quando você coloca esse valor 5, o valor final, tem sempre que se atentar que ele não vai até o valor 5. Não vai executar esse valor 5. Ele só vem 1, 2, 3, 4, 5. O 5 vai ficar nessa posição 4, que é justamente o índice que a gente está utilizando. Então, sempre se atentar a isso. Listas e outras coisas, ele sempre inicia com o índice 0. Mesmo se eu colocasse aqui, o índice 5 iria coincidir porque eu iniciei com 0. Então, para me iniciar aqui, eu teria que mudar o meu início, o parâmetro de início. Então, se eu colocasse isso daqui, ele deixaria de repetir 5 vezes e passaria a repetir apenas 4 vezes o nome. Justamente porque ele vai pegar o 1, o 2, o 3, o 4, e no 5 ele para. Ele não passa do 5. Basicamente, a estrutura do for, ele vai trabalhar com esse tipo de repetição. Ou seja, eu tenho uma quantidade fixa de valores que eu vou poder ficar repetindo. Depois que ele sai dessa estrutura de repetição, aí ele executa as outras estruturas. Vamos ver esse diagramazinho de como é a funcionalidade. Eu vou ter uma entrada, ou seja, um valor, alguma informação que eu estou passando. Vai ter minha condição. Se essa condição for atendida, ele continua. Mas se essa minha condição não for atendida, ele sai. Justamente quando a gente vê aqui. X in wrong. Essa condição ele vai estabelecer mais ou menos por aqui. Digamos que eu quero imprimir na tela para me saber essa variável de contagem. Ou seja, essa variável de contagem vai se associar com essa parte aqui, justamente como se fosse ele inicia com o valor normal, depois vai modificando até chegar nesse valor final. Vamos colocar aqui. Uma coisa que é aconselhável é justamente você inicializar essa variável para não correr nenhum problema de valores bugados. Digamos aqui, vou iniciar minha variável com o valor 0. Estou atribuindo 0 a essa variável x, ou seja, na minha estrutura ele vai assumir como valor 0. O que é que acontece? Esse ring ele vai ser executado até esse valorzinho chegar nesse. Depois que chegar, ele quebra esse loop. Se eu quiser simplesmente imprimir na tela esse valor, bora ver como é que ele ia ficar. Ao invés de colocar a repetição, eu vou colocar para imprimir o valor de x. Olha aqui o que acontece. Ele vai pegar justamente a minha estrutura inicial, ou seja, ele começa do valor 1. X, ele estava com valor 0. Quando ele passa por aqui, ele vai imprimir, vai mudar o seu valor de 0, ele passa a ter o valor 1. E aqui ele vai imprimir o valor de x. Já que o x ficou com o valor de 1, então ele imprime na tela o valor 1. Terminou isso daqui, ele volta novamente, porque ainda tem mais repetições. Aqui era 1, ele mudou para o 2. Se ele mudou para o 2, ele vai imprimir na tela o valor 2. E assim sucessivamente. Quando chega no valor 4, que ele passa para cá, ele vê que essa variável fica com esse mesmo valor. Então ele encerra. Aí, se encerrou, eu não vou printar na tela e fica até o valor 4. Basicamente, essa estrutura é simples, porque você vai dar uma entrada, se a condição for verdadeira, ele continua. Se a condição for falsa, ele sai. Esse verdadeiro e falso que eu digo é justamente
ele está de acordo com aquelas informações que foram passadas da variável de contagem, meu x, e da minha estrutura? Se tiver de acordo, ok. Se não, ele cai fora. Teve alguma... Deu para compreender essa estrutura aí, pessoal? Jefferson? Oi. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Guedes. Ele pergunta assim: dá para criar vetor numérico no Python? Vetor, tipo, o Python ele não costuma utilizar o nome vetor. Ele costuma utilizar lista. Deixa eu mostrar aqui. Um vetor que a gente está acostumado a ver, pelo menos em outras linguagens de programação, a gente vê, faz a criação justamente com parênteses e coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, indicando que aqui são dimensões diferentes. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, que ele vai considerar em um vetor. Aí eu atribuo a uma variável. O nome da variável C vai ter esse vetor aqui. Tem outras linguagens de programação que utilizam o nome de uma variável qualquer e colocam, ao invés disso, um C, para indicar que é vetor. Mas no Python, ele não classifica dessa forma. Ele classifica um vetor com um nome de lista. Eu não sei nem se eu estou correto em falar que o vetor é uma lista, mas o sentido que passa é dessa forma, o formato que a gente costuma trabalhar. Mas, basicamente, a lista vai servir como vetor. Você pode acessar qualquer valor dela, você pode trocar os valores dela, você pode fazer diversas manipulações. Mas é uma coisinha que a gente vai ver mais para frente, que as listas estão nesse segundo tópico que está na emenda, que é justamente as... Até esqueci já. Deixa eu ver aqui. As coleções. Teve mais alguma outra dúvida em relação a essa estrutura? Não, por enquanto tá tranquilo. Pronto. Então, vamos tentar fazer outro exemplo, aí a gente passa para outra estrutura de repetição. Agora, bora tentar ver. Eu estou adiantando uma coisinha aqui, que é a parte de listas, porque ele já utiliza em estrutura de repetição. Quando a gente voltar lá quando a gente chegar em listas, a gente vê novamente essa parte. Mas vamos pegar aqui. Eu posso, ao invés do range, eu utilizar uma lista para me fazer essa repetição. Essa lista aqui, vamos ver o que é que vai retornar se eu executar lá assim. Prontinho. Ele executou justamente esses valores. Mas se eu quisesse modificar isso aqui, se eu quisesse colocar 2, 4, 3, 4, 5, bora ver o que aconteceria aqui. Isso daqui mostra justamente que essa variável aqui, essa variável de controle, ela vai ficar mudando de valor em valor. Ela vai pegar esse valor aqui, que é o que está no índice 0, vai ser executado. Depois ela vai para o próximo. Ela vai criar esse valor e executa aqui. Terminou essa execução, passa para o próximo. Executa, mostra o valor na tela. Essa variávelzinha aqui, ela vai mostrar, que ela vai passando de valor por valor da lista. E quando eu utilizo aquela função range, é justamente para mim fazer a construção de uma lista. Vamos tentar ver aqui. Eu acho que, se eu não me engano, dá para fazer até a construção de listas a partir daquela função normal. Vamos pegar aqui uma variável A. A é igual a... E aqui eu vou colocar... Como ele aceita os valores normais, vamos tentar isso daqui. Vamos comentar isso daqui para não ter nenhum problema. Vamos executar. Agora, vamos ver o que é o valor de A. Ele simplesmente atribuiu o valor, como se fosse um valor qualquer. O range normal, ele não criou a lista diretamente. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa em relação a isso. 0, agora vamos dar o passo. Ele não vai fazer a construção de uma lista diretamente com o range. Mas o que a gente pode fazer é construir listas e substituir essa função range. Aqui ela simplesmente tenta interpretar os valores como se fosse, os valores de uma lista qualquer como se fosse um valor ordenado. Ou seja,
no meu elemento, tem o 0, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Mas vamos tentar pegar, bora tentar aliar essa estrutura do for a uma estrutura condicional, que é até uma das coisinhas que eu falei que seria interessante para a gente ver. Eu vou repetir 3 vezes, vou querer repetir 3 vezes uma estrutura condicional. Deixa eu fazer a construção aqui para vocês, para ficar melhor de ver. E aqui, essa estruturazinha aqui, ela já me informa que eu vou repetir alguma coisa por 3 vezes. E agora eu vou fazer a construção de uma estrutura condicional. Vamos lá. E vamos tentar fazer algo com até um valor maior. Vamos tentar identificar os valores que x vai assumir se ele é ímpar ou par. Vou colocar o valor 9. O meu x vai funcionar aqui, como eu tenho uma lista, como ele vai construir isso aqui como se fosse de 0 a 9. 0 a 9 não. 0 a 8. Vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque são 9 elementos. Ele só vai ler até o 8. Então, eu vou ter essa lista. E ele vai pegar o x. Primeiro vai ser 1 na primeira rodada. Depois, na verdade, na primeira rodada ele vai ser o 0. Na segunda rodada ele vai ser o 1. Terceira rodada vai ser o 2. Quarta rodada vai ser o 3 e assim sucessivamente. Então, eu quero saber se nessa posição o elemento ele é ímpar ou par. Vamos ver aqui. O que a gente pode fazer? Se o meu x for... Vamos tentar ver até com aqueles operadores aritméticos. Aritméticos, lógicos, que a gente viu na aula enquanto passado. A gente sabe que para um número ser par, ele deve ser divisível por 2. Se um número é divisível por 2, quer dizer que não tem resto de divisão nele. Então, pegar aqui 4 dividido por 2 dá 2. Se eu pegar 3 dividido por 2, eu sei que vai dar o valor de 1 e ainda sobra 1. Ou seja, o que eu quero dizer, eu tenho 2 dividido por 2 dá 1, mais 1 que sobra desse valor. Eu não tenho como dividir. Seria como se eu estivesse trabalhando com números inteiros e eu não quisesse partir eles. Então, se eu pegar que o número é ímpar, é par, o resto da divisão dele vai ter que retornar 0. O resto da divisão, a gente viu na aula passada que o sinal para me indicar é semelhante à divisão, mas eu vou utilizar esse de percent. O resto da minha divisão por 2 vai ter que ser igual, ou seja, aquele sinalzinho de igualdade, porque se eu colocasse apenas um igual, como eu coloquei aqui, significa atribuição. Esse valorzinho aqui ele vai ter que ser igual a 0. Se o resto da divisão por 2, o resto da divisão de x por 2 for igual a 0, então quer dizer que o meu número é ímpar. Então, print. Vou até colocar aqui, explicar direito uma estruturazinha quando você utiliza o print. O print serve para você imprimir texto na tela, de certa forma. Mas quando você tem uma variável que você quer que ela apareça dentro do seu texto, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente mudar essa estrutura, deixa o print, mas antes das aspas duplas ou simples que você colocar, você vai colocar o F, e aqui você vai digitar seu texto normalmente, mas onde você quer que apareça um determinado valor de variável, ao invés do nome dela, você simplesmente coloca C#, abrindo e fechando, e digita com a variável. A variável que eu vou querer imprimir aqui vai ser a minha variável x. Então, eu vou colocar aqui o número x é par. Mas se o meu número não for par, então sobra para o meu else. Vou copiar a mesma estrutura aqui. E vou dizer que o meu número é ímpar. Pronto. Tenho essa formaçãozinha aqui, bonitinho. Vamos tentar executar para ver o que é que acontece. Vou retirar isso daqui, para não dar problema.
Vai executar. Pronto. Vimos aqui. A gente tinha essa lista, que é como funcionaria. Então, ele pega aqui do nada. X. Esse X aqui, ele vai começar sendo zero. Ele lê aqui. O zero dividido por 2 é zero. Então, o resto da divisão vai ser zero. Então, ele já coloca aqui que zero é par. Mas, se eu coloco meu número 1 e ele divide por 2, não tenho nada. Como se fosse a parte inteira do número dessa divisão. Não tenho nada. Fica zero. E ele resta 1. Nisso, ele já interpreta. Ah, esse número aqui é diferente de zero. O resto da divisão é diferente de zero. Então, eu passo para o meu else e digo que o número é ímpar. E assim eu vou seguindo sucessivamente. 2 dividido por 2 dá 1 e não sobra nada. E eu vou fazendo toda vez esse processo. Uma das coisas interessantes da gente olhar quando a gente vai trabalhar com o resto de divisão ou a parte inteira é justamente, se eu tenho 1 dividido por 2, esse sinalzinho aqui, somente uma barrinha, ele especifica que o número está sendo dividido pelo outro e ele vai dar o número quebrado do jeito que for. Ele deu aqui que é 0,1. Mas se eu quero somente a parte inteira do número, eu vou ter 1 dividido por 2, mas ao invés de colocar somente uma barrinha, eu vou colocar duas barrinhas. Ele me retorna, ele vai me retornar zero, que é justamente essa partezinha aqui do número, a parte inteira. E se eu quiser saber apenas o resto da divisão, eu simplesmente vou pegar utilizar o sinal de percento e dividir por 2. E colocar por 2. O que ele vai me retornar é 1. É justamente duas vezes essa partezinha da divisão que sobrou. 2 vezes 0,5, ou 2 vezes meio, é igual a 1. Então é isso que ele vai interpretar quando ele for ler aqui. Ele fez todo esse processo. Mas se ao invés de eu querer saber se o número é ímpar ou par, eu poderia tentar tratar o caso quando o número é zero. Porque se eu dividir o número, fica uma coisa um pouco esquisita. Se eu quisesse especificar no caso quando eu tenho zero, poderia simplesmente colocar a minha função elif. Foi até um dos casos onde o Bornu perguntou onde é que eu poderia utilizar a função elif. Eu posso utilizar justamente quando eu quero ter mais opções. Nesse caso aqui, eu tenho de forma suficiente apenas com if e com else, mas eu posso adicionar mais essa estrutura, que é justamente o meu elif. Se o meu x for igual a zero, então eu vou... Lembrando sempre dos pontos. Vou imprimir na tela. Lembrando da estruturazinha que eu comentei com vocês, que vocês podem utilizar, é justamente o F, que é para formatar a minha estrutura. Tem outras formas de você colocar o valor de uma string, de uma determinada variável no meio do seu texto, mas fica um pouco chato de trabalhar com elas. Tem outras que utilizam um ponto format, que você vai colocar aqui essa mesma estrutura, só que sem utilizar esse F. Vai digitar aqui ponto format depois. Aí dá um trabalheira grande, fica uma coisa estranha. Eu prefiro, está sendo mais recomendado, e eu também prefiro utilizar essa estrutura, que você só coloca o F, abre as aspas, simples ou duplas, digita seu texto onde você quiser, e onde você quiser colocar a variável, você só abre as chaves e digita essa variável. Então, o número X é zero. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, pronto. Uma coisinha que tem que ser tratada logo de início. É justamente a gente ver o que é que cabe. Se eu passar logo por aqui, ele vai, se eu deixar essa condição aqui de divisível por, se o resto da divisão por 2 for igual a zero, aqui em cima, ele vai interpretar como o zero sendo um número par e vai quebrar o loop. Ele só vem aqui. Ah, o zero é divisível, o resto da divisão de 0 por 2 é zero, então vou considerar ele como par. Ele não chega a analisar esse daqui. Então, uma solução que eu posso fazer é simplesmente trocar. Onde eu tenho um if, eu vou colocar, onde eu tenho a segunda condição, eu vou trocar. Isso daqui eu retiro.
Pronto, agora eu tenho isso daqui. Vamos ver o que é que ele vai executar direitinho. Pronto, o número 0 é 0, ou seja, o valorzinho aqui. Poderia até mudar isso aqui, colocar escrito 0. O número 0 é 0, o número 1 é ímpar, o número 2 é par, e assim sucessivamente até terminar o meu loop. Esse aqui é um dos exemplos que a gente tem de estrutura de repetição com for. Teve alguma dúvida aí, Sérgio? Pronto, a Pamela Oliveira gostaria que você repetisse o que é o passo. Pronto. Quando eu tenho a função range, ele precisa de 3 parâmetros. O parâmetro número 1, o parâmetro que eu vou ter aqui, esse primeiro parâmetro vai ser o início. Eu tenho esse fim. Eu tenho o passo. Deu para compreender que o início é o meu número inicial, o meu fim é o número posterior ao que eu paro. No caso, se eu colocar 9, ele só vem até o 8. E o passo é justamente essa mudança de um número para o outro. Aqui eu tenho de 0 para 1, eu tenho uma unidade. Então, meu passo é 1. No caso, eu tenho que analisar toda a estrutura. Daqui para cá é 1, daqui para cá também é 1. Então, meu passo vai ser 1. Mas se eu tiver aqui minha lista 0, 2, 4, 6. Esse passo aqui ele já vai ser de 2. 2 unidades, no caso. 0 para 2, 2 para 4, 4 para 6. Se eu tenho outra lista, 0, 5, 10, 15, e assim sucessivamente, esse passo aqui vai ser 5. Eu também posso ter simplesmente 0.0, 0, 0.5, 1, 1.5, e assim sucessivamente. Esse passo aqui vai ser de 0,5. Ou seja, ele sempre vai acompanhar esse processo. Eu posso adicionar qualquer valor de passo. Ou seja, simplesmente eu posso, se eu quiser alterar isso daqui, aqui eu tinha colocado o valor de 9 para poder seguir. Mas se eu quiser colocar 9, e se eu quiser um passo de 2, o que ele vai mostrar? Deixa eu ver. Aqui deu errado porque eu tenho que declarar direitinho qual é o meu início também. Pronto. Quando eu for declarar o meu passo, se eu quero especificar um passo determinado, então eu tenho que declarar meu início também. Aí se eu pego aqui, número 0, ele vai dizer que é 0. O número 2, já que ele está passando de 2 em 2, é par. O número 4 também é par. O número 6 também é par. O número 8 também é par. Se eu quisesse mudar isso daqui, colocar aqui para 100, vou colocar o passo sendo 5. Agora ver o que acontece. 0 é 0, 5 é ímpar, 10 é par, 15 é ímpar, 20 é par, e assim sucessivamente. Você pode alterar tanto esse valor de início, quanto o valor final, quanto o valor do passo. O passo é somente a quantidade que você está incrementando, o pulo que você está dando, o salto. Porque aqui o salto está sendo de 1, esse salto aqui está sendo de 2, esse salto aqui está sendo de 5, esse salto aqui está sendo de 0,5. O passo significaria basicamente isso. Mais alguma coisa ou a gente pode passar para a próxima estrutura? Pronto, teve outra pergunta, só que ela disse que já foi respondida, né? A questão daquele F ali, antes das aspas, né? Mas se tu puder falar só para dar uma reforçada. Sim. Esse F é basicamente para formatar minha estrutura. Digamos, na linguagem C, eu, ao invés de utilizar print, como são linguagens diferentes, eu utilizo o printf, que é para printar na tela aquele valor. Se eu quisesse simplesmente colocar isso daqui, eu teria que utilizar, se não me engano, nas estruturas antigas, teria que utilizar poderia colocar simplesmente assim. Vírgula, vou querer minha variável x é 0. Bora ver se daqui vai funcionar. Não. Pronto. Vamos apagar isso aqui. Se eu quisesse imprimir nessa mensagem inicial um número x qualquer,
eu teria que colocar esse valor aqui e teria que especificar minha variável. Ó, número 0, não reproduziu nada na frente, ele só colocou um número. Se eu não me engano, também daria para colocar %d, para representar isso aqui. Vamos ver aqui. Pronto, ele não interpretou isso aqui direito. Mas tem diversas formas que você poderia utilizar, tipo, colocando sua variável fora das aspas. A variável fora das aspas justamente para ela reproduzir. Mas, como a gente quer ter uma formatação melhor, você também poderia utilizar o ponto format, que, se eu não me engano, após as aspas, ou após esse parênteses aqui, você simplesmente vai colocar ponto format. Ponto format, alguma coisa, e você vai colocar as variáveis que você quer especificar. Buscando uma forma mais concisa para qualquer programador utilizar, você pode simplesmente utilizar essa estrutura, que é justamente o F, aqui na frente, para você indexar alguma variável. Indexar é jogar lá no meio da frase. Ou seja, aqui eu simplesmente vou colocar minhas chaves. E vou colocar aqui o valor que eu quero que seja impresso, no caso, o valor X. Então, basicamente, foi isso por causa da estrutura que eles recomendam. As estruturas, às vezes, variam, eles tentam atualizar sempre para ficar alguma coisa melhor de compreender. Agora, bora correr para outra estrutura rapidinho. Pode ser? Pode ser. Já viu. Pronto. Agora a gente vai para a segunda estrutura, que é justamente o loop do while. O while ele vai trabalhar um pouquinho diferente do for. Enquanto aqui a gente tem a definição utilizado quando se conhece a quantidade de vezes que a estrutura será executada, a gente vai vir para o loop do while justamente quando a gente não precisa conhecer a quantidade que a gente quer repetir. Ela às vezes, até é chamada de estrutura de... até esqueci o nome. Teste lógico. Justamente porque ele vai fazer testes lógicos para ver se eu continuo repetindo ou não. Ou seja, se eu posso ficar repetindo infinitas vezes. É até um probleminha que ela tem, que se a pessoa não tiver cuidado, ela cai em loops infinitos e fica lá rodando, e não acaba nunca. Isso é um probleminha que a gente tem que levar em consideração. Então, a definiçãozinha dela aqui. Utilizado quando a quantidade de repetições que a estrutura fará é desconhecida, ou envolve alguma condição que ocorra a quebra do loop. Ou seja, se eu quiser quebrar simplesmente o loop e sair dele, eu posso colocar a condição que se adeque a isso. A estruturazinha no esqueminha dela fica dessa forma. A entrada, ela passa pelo bloco de comando, executa alguma coisa, depois, passando muito à frente, a gente vem para a parte de condições. Aí, se a condição for verdadeira, ela sai. Se a condição for falsa, ela volta novamente para o loop. E uma coisa que a gente pode observar é justamente a diferença que ela está tendo. Aqui no loop for, ele primeiro passava por uma condição, analisava se era verdadeiro ou falso, e depois passava por um bloco de comandos, enquanto que o while, ele primeiro passa por um bloco de comandos, depois é que vai para a condicional e analisa se é verdadeiro ou falso. Com isso, quando eu utilizo o loop while, ele já vai reproduzir meu bloco de comandos ao menos uma vez. Ao invés dele começar a ler tudo e depois começar a executar, ele executa primeiro e depois começar a ler. A estrutura dele é basicamente, você vai colocar o while, que é a sua estruturazinha, depois você simplesmente coloca a sua condição que você quer. Se a condição for verdadeira, for atendida, então ele vai sair. Se não for verdadeiro, ele vai continuar executando até ser verdadeiro. E um dos probleminhas que você tem é os loops infinitos. Que é justamente, é falso, vai continuar sendo falso, ele nunca vai sair. Porque ele vai ficar repetindo até o infinito. Então, vamos olhar como é que a gente pode fazer isso. Vou ter aqui outro templatezinho, vou apagar isso aqui para ficar fácil. Vamos começar aqui com um while. A gente sempre precisa de uma condição para sair do loop. Então, digamos aqui
Traduzindo ele, ficaria como se fosse, enquanto tal coisa não ocorrer, eu vou continuar repetindo. Então, enquanto x for maior que 7, vamos colocar aqui, já a gente estrutura melhor ela. Eu vou colocar int número maior que 7. Então, eu posso simplesmente colocar aqui x, utilizando aquela mesma formataçãozinha aqui. Vocês tanto podem utilizar com um f na frente quanto não, mas só que para vocês adicionarem alguma variável, algum valor de variável no meio do código, vocês precisam colocar o f. Então, eu vou colocar aqui meu x, a variável, e vou colocar o f. Então, tem essa estruturazinha aqui, vou dar um valor inicial. Vou colocar x igual a 0. E aqui, vou fazer uma coisinha, vou mostrar a execução e depois eu explico o porquê daquilo que está acontecendo. Vamos lá. Executou. Ah, não. Errei aqui. X. Nós vamos fazer dessa forma. Quanto o x for menor. É melhor a gente exemplificar. Pronto. Eu disse aqui que enquanto o meu valor de x fosse menor do que 7, ele continuaria executando aquele código. Foi o que ele fez. Eu iniciei o meu valor de x como 0, joguei ele aqui, 0 é menor que 7? É. Então ele vai executar isso daqui. E colocou na tela que o 0 é menor que 7, pronto, foi, mudou novamente. Mas uma coisa que vocês têm que prestar atenção, justamente na estrutura de repetição do while, é que ele vai ter uma variável de contagem, justamente para ele ir atualizando toda hora. Diferente do for, ele não vai passando por uma lista de elemento por elemento. Ele vai verificar essa variável de contagem, que é justamente, eu tenho esse valor aqui, inicialmente ele se torna o valor 1. Na verdade, aqui ele inicia com o valor 0, que é o valor que foi passado. Então, se o meu valor que foi passado é 0, 0 é maior que 7, é menor que 7, ele vai reproduzir isso daqui. Quando ele reproduzir isso daqui, ele vem para essa linha de comando aqui. Isso daqui, como a gente já viu, esse sinalzinho de igual aqui, ele representa apenas atribuição. Então, quer dizer que eu estou atribuindo o valor de x, no caso, ele é 0. Estou atribuindo no lugar onde eu tinha 0, eu vou simplesmente jogar 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, ou seja, esse valor de x vai ficar igual a 1. Ok. Vou reproduzir novamente esse laço. Agora, o x vai ficar com o valor 1. Então, 1, ele é menor que 7. Eu vou reproduzir aqui um número menor que 7. Foi o que ocorreu. Agora, ele vem novamente para cá. Aqui, ao invés de continuar o 0, ele se torna 1, justamente porque eu atualizei. Eu somei 0 com 1, deu 1, ficou esse valor aqui. Agora, eu simplesmente vou pegar 0 com 1 mais 1. No caso, ele vai pegar esse valor aqui. É como se ele desaparecesse. E desse espaço ao valor de x, o valor de x anterior, somado a uma unidade. Então, nisso daqui eu teria 1 mais 1. Isso daqui assumiria o valor de 2. Repetiria novamente a mesma coisa. 2, ele é menor que 7. Então, aqui eu tiro o que tem dentro e vou pegar simplesmente o valor de x, que estava com ele era 2. 2 mais 1 dá 3. Atualizar aqui novamente. E vou rodando toda hora. Quando eu chegar no 6, 6 ele é menor que 7. Então, ele vai rodar aqui, vai imprimir 6, número menor que 7. Quando ele vem para cá, ele vai limpar isso daqui. Digamos que limpar é fazer essa troca. E vai pegar 6 mais 1, 7. Depois que ele passa por isso daqui, ele joga novamente para o while. O while vai dizer 7 é maior que 7. Não. No caso, 7 é igual a 7. Então, ele vai parar. Ele chegou até aqui, aí ele lançou 7 menor que 7? Não, então ele sai, porque é falso. Você
observando essa estrutura e vendo a semelhança que a gente tem com o for. Aqui, a gente tem uma variável de comando que a gente vai estar utilizando, como a gente tinha aqui esse i, ele segue uma certa proximidade da funcionalidade, e ele vai passar diversas vezes, vai atualizando, até chegar em um determinado ponto que eu quiser que ele saia. Outra coisa também que a gente tem que observar é que essa partezinha aqui, ele funciona como se fosse o passo, a atualização de passo. O passo vai estar nesse númerozinho que você vai acrescentar. Esse 1 é o passo que ele está dando, mas é o passo que a gente utiliza aqui no for. No caso, aqui estava como passo 5. Então, tem essa variação. Se eu quiser colocar o passo 5, ficaria na mesma estrutura. Vamos ver o que aconteceria aqui. 0 no número 5, porque ele vai falando de 5 em 5. Funciona na mesma estrutura. Só que aqui ele vai fazer o teste lógico. Dependendo de determinada condição que eu colocar, é que ele vai funcionar. Agora, aqui está parecendo muito que a gente tem uma estrutura que a gente só joga um número e pronto. Mas se eu simplesmente colocasse aqui, vou dizer que um B, vou trocar aqui B, ele vai receber do usuário, como eu quero um valor inteiro, para ficar mais fácil, tanto faz ser inteiro quanto um ponto flutuante, ainda vou colocar float. Vou receber do usuário determinado valor e vou pedir para ele digitar um número. Digite um número. Quando ele digitar um número, eu simplesmente vou depender disso daqui. Ou seja, eu tenho uma quantidade. Ele pode digitar o número 2, ele pode digitar o número 1000, ele pode digitar o número 10.000, seja lá qual número que ele digitar, ele sempre vai ficar rodando isso aqui até essa condição não aguentar mais. Quando não aguentar mais, ele sai do loop. Sérgio, teve alguma dúvida em relação a essa estrutura? Não, por enquanto não. E eu queria reforçar que para o pessoal responder, né, o formulário que já foi colocado aí no chat, e que é importante que vocês respondam, pessoal, porque é essa maneira que a gente tem para contabilizar a presença de vocês aqui nesta aula, certo? Perfeito. A estrutura do while ela é bem simples em relação às outras estruturas. Cada uma apresenta uma funcionalidade diferente e, da mesma forma que você executou isso daqui, com o print, você poderia colocar uma estrutura condicional, como a gente fez aqui. Se eu quiser pegar isso daqui e levar da mesma forma, vou copiar aqui e executar. Aqui, while, só que agora eu vou tentar executar em relação ao x. Ele vai iniciar como 0, depois vai atualizando, até chegar a um determinado ponto. Digamos que eu vou continuar com o meu passo. Aqui, esse passo ainda se mantém. Vou tentar colocar com o passo 10. 10? Não, vou colocar o passo 9. Para ficar mais legal. Quando executar aqui, o que vai acontecer? Vai pedir um número. Eu quero que ocorra até o número 200. Então, o que ele vai fazendo? Ele pega o primeiro 0, diz que é 0 e tal. Da mesma forma que a gente tinha feito a construção daquele número com for, vai fazer a atualização. Como o meu passo aqui é 9, ele vai ficar atualizando até determinado ponto. Isso aqui é muito útil quando a gente tem um número que a gente não sabe, que vai depender muito do usuário. Ao invés da gente só ficar realizando esse loop 1000 vezes, se o usuário colocasse 1010 vezes, quebrava o loop, quebrava o nosso programa. Então, ele fica mais fácil da gente utilizar casos inesperados. Ou até mesmo quando você tem uma condição que você não identifica. Digamos que eu quero... vamos tentar... Estou com medo até de dar problema no meu computador se eu fizer isso. Mas se eu colocar aqui... Aqui a minha estrutura diz que se for verdadeira, ela sai da condição. Então, vamos testar aqui colocando um valor booleano. Só para imprimir qualquer coisa. Vou criar um novo bichinho aqui para facilitar. Qualquer coisa aqui. Então,
Pronto, vamos ver se daqui funciona. Aí, true. Ó, ó o que está acontecendo aqui. Pare. Pronto. Olha o tanto de vezes que ele imprimiu na tela qualquer coisa, não qualquer coisa. Isso aqui é um loop que ele fica, quando um loop vaza, ele simplesmente fica rodando várias vezes, até o infinito, se você deixar. Mas vamos tentar ver aqui se tem como a gente parar isso daqui. Olha a diferença só da gente colocar uma funçãozinha. Essa função break é justamente para a gente parar um código quando ele estiver em loop. A gente quer anexar em determinada parte. Digamos, se eu tenho isso daqui, se eu colocasse dessa forma, e eu simplesmente quisesse que parasse quando o número identificado fosse, quando o número fosse par. Eu poderia simplesmente colocar aqui, ao invés de true, eu vou colocar, voltar para aquela fase antiga, que é justamente quando x for menor que, maior, tanto faz, deixa eu ver aqui, menor que b. Não, eu vou colocar maior que b. Vou deixar dessa forma. Enquanto x for menor que b, eu vou continuar rodando isso daqui e vou continuar fazendo com 1 aqui. O que vai acontecer aqui? Vamos ver. Eu quero número 500. Vamos ver se vai muito longe. Olha que beleza. Eu coloquei a função break, esse comandozinho de parada, break, justamente aqui. Justamente nessa parte aqui do elif. Quando meu número for par, então ele vai parar. Ou seja, ele veio aqui, o número era menor, era diferente de zero, era igual a zero, então ele executa. O número é ímpar, ok. O número é par. Se o número for par, ele simplesmente vai parar, que é depois desse comando aqui. Se eu colocasse essa estrutura antes, ele simplesmente ia parar e não iria imprimir na tela isso aqui. Vamos ver aqui. Olha o que ele fez. Diferente daqui, quando eu mudei a posição, simplesmente quebrou o loop. A função break serve justamente para isso. Tem outras funções, como, se eu não me engano, é continue, o nome da outra função, ela vai quebrar, mas não encerra o loop por um todo. Ela encerra só em partes, quando você tem estruturas alinhadas. Mas não é necessária. A gente não vê tanta utilidade no cotidiano. Tem aplicações, mas não é tão usual. Essa funçãozinha é simplesmente se você quer parar o loop. Quer parar o loop em qualquer parte, deu uma determinada condição? Ok, você coloca ela vai finalizar seu código, principalmente se for códigos que ficam repetindo várias vezes. Você identifica uma condição padrão, você anexa ela, coloca simplesmente a função break, caso ocorra ela, e ela para o seu código, normalmente. Teve alguma dúvida ou a gente pode seguir para o próximo conteúdo? Pode seguir, Jéssica, tá tudo tranquilo. Show. A gente já passou pelas estruturas de repetição, agora a gente vai tentar ver uma parte inicial das estruturas de coleção em Python, mas não vai dar para a gente ver tudo. A gente vai ver melhor amanhã, junto com o resto dos conteúdos. Mas coleções, o que são coleções? Coleções são basicamente uma grande quantidade de dados que você vai estar recebendo. A gente pensa numa variável como sendo uma caixinha. Eu até falei para vocês tratarem uma variável como sendo uma caixinha da memória que você vai pegar, vai reservar, vai dar um nomezinho lá para ela e você vai jogar alguma coisa para ela. Isso é uma variável. Já as coleções, a gente pode tentar interpretar como se fosse um container. Um container é basicamente uma caixa zona gigante, onde você vai colocar várias caixinhas lá dentro. Então, as coleções vão tratar basicamente dessa forma. Só que a gente tem diferentes tipos de coleções. Se a gente fosse tentar ver, seriam tentando assimilar com containers. Vamos ver logo essas duas primeiras, listas e tuplas.
A gente vai passar rápido aqui, podem ficar algumas dúvidas, mas amanhã a gente tira mais delas, porque já está um pouquinho passando do tempo, de 1h30. Mas listas, vamos ler a definição aqui. As listas são coleções de valores indexados, onde cada valor pode ser acessado sequencialmente utilizando o índice. Meu Deus, que diabo é isso de tanta indexado, tanto índice, é uma coisa toda complexa da gente entender. Essa aqui é mais a definição formal que a gente tem, mas basicamente, uma lista vai ser várias variáveis que você está colocando dentro de uma estrutura. Vamos para cá, o Python. Eu já mostrei inicialmente como era a estrutura de uma lista para vocês. É simplesmente você pode pegar outra variável e dizer que tem uma lista, simplesmente com os colchetes. E aqui eu vou separar esses outros valores por vírgulas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é uma lista de inteiros. Simplesmente você só tem números inteiros dentro da lista. Mas eu posso anexar outras coisas dentro dela? Posso colocar outros valores dentro dela? Vamos ver. Executando logo isso daqui primeiro, a gente tem que a nossa lista, tá? Vai ser o quê? Ele dá a lista. Se eu quiser acessar qualquer valor dessa lista, o que é que eu posso fazer? Eu vou trabalhar justamente com aquela parte do índice. O índice. Ele não falou que cada valor está em um índice especificado. Então, se eu pegar o A no meu índice 1, o que é que eu vou ter? Eu não ter colocado aqui. Então, aqui. Eu tenho essa lista, minha lista A, e eu quero acessar o índice 1 dessa lista. O que é que eu tenho? Então, elemento 2. Como eu já falei, o índice 0 vai pegar o número 1, o índice 1 vai pegar o número 2, e assim sucessivamente. Com isso, eu posso localizar qualquer valor. Vamos ver se eu consigo pegar o meu índice 1 e consigo adicionar um valor a ele. Ou seja, eu vou adicionar 3. Vamos ver aqui. Agora vamos imprimir na tela. Olha, o que foi que eu fiz aqui? Não sei se está dando para ver direitinho, porque a letra é pequena. Mas, eu tinha meu índice 1, que estava com o valor de 2 nessa lista original, e depois eu simplesmente atribuí o valor 3 ao índice 1. Ou seja, eu simplesmente substituí esse valor 2 pelo valor 3. As listas são bem fáceis quando a gente precisa substituir algum valor qualquer. Então, basicamente, quero mudar qualquer valor, quero mudar os valores da lista inteira? Posso mudar facilmente. Posso utilizar estruturas de repetição para fazer isso? Se não der tempo da gente de mostrar hoje, na próxima aula, no próximo encontro amanhã, eu já mostro como é que a gente pode fazer várias substituições com estruturas de repetição. Mas, basicamente, posso adicionar, posso modificar qualquer valor, posso trocar de posição, seja lá o que for. Elas são bem úteis quando a gente quer fazer qualquer trabalho. Listas. A gente viu aqui listas apenas com valores numéricos inteiros. Mas se eu quiser colocar várias variáveis, variáveis de diversos tipos, digamos aqui que eu quero não 2, mas sim 2.1, 3.4. Vamos ver se daqui roda. Olha, deu certo. O que eu tenho aqui? 2.1, normalmente. Se eu fosse utilizar aquela função que a gente viu, type, o meu A, olha, ele já disse que é do tipo de lista. Essa lista é um tipo de variável que a gente está trabalhando agora. Mas se eu quiser saber qual é o tipo da variável que está no índice 1, que é justamente esse 2.1. Eu sei qual é um do tipo float, mas eu quero ver com a função type. Simplesmente vou colocar indexar posição 1. Vamos executar aqui. Já disse que é do tipo float. Ou seja, eu consigo armazenar diversos tipos de variáveis dentro de uma lista. Agora, se eu quiser uma string, também vou querer um boolean, ou seja, pronto. Utilizando ela aqui, tenho todos os valores de diversos tipos de variável. Posso... será que dá para colocar uma lista dentro de outra lista? Vamos ver aqui. A gente já entendeu que é uma lista. Eu acredito que dentro da entendeu que é uma lista. Ou seja, é um container onde você vai guardar várias caixinhas de diversos tipos,
seja uma caixinha de inteiro, seja uma caixinha de float, seja uma caixinha de strings, seja uma caixinha de booleano, você vai poder alterar vai poder adicionar qualquer tipo de variável lá dentro. Mas e se eu quiser colocar uma lista dentro de outra lista? O que é que eu vou ter aqui? Vou apagar essa daqui. Vou pegar P, vou criar uma nova variável A, sendo uma lista 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou querer B, sendo uma lista que tem 2, 3, 5, 4 e 5. Se eu quiser adicionar em qualquer posição mais uma lista, vamos lá. Vou pegar aqui B. B vai receber. No caso, eu vou escolher um índice qualquer dessa lista. No caso, se eu pegar no lugar do 3, é o meu índice 1. Eu vou querer colocar nesse índice 1, eu vou querer colocar uma lista. No caso, eu vou querer colocar índice 1 vai receber a lista A. E a gente vai receber aqui, vai retornar. Então, a gente coloca aqui para imprimir na tela o valor de B. Olha o que ele fez. Vou colocar aqui para ficar até maior. Olha, primeiro, ele utilizou a minha lista original, minha lista B, só que na posição 1, que era onde eu tinha esse 3, ele substituiu por essa lista A, que era justamente esse valor aqui. Interessante. Então, dá para colocar várias listas dentro de outra lista. Assim como eu posso ir fazendo as coisas várias e várias vezes. Ou seja, eu posso colocar uma lista dentro de outra lista, dentro de outra lista, e assim sucessivamente. Que é justamente quando a gente começa a trabalhar o conceito de matriz. Uma matriz nada mais é do que uma junção de vários vetores. São vetores agrupados, quando a gente vai ver no conceito matemático. E tem a definição formal, mas não vem ao caso nesse momento. Mas quando a gente vai tratar de matriz aqui no Python, basicamente a gente vai ter matriz. Vai ser lista dentro de lista, né? Então, eu vou ter uma lista. Vamos fazer uma matriz pequena. 1, 2, 3. Uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Quem não sabe o que é matriz ou ainda não viu nada sobre matriz, não se preocupa que mais para frente a gente vai aprender um pouquinho. E até mesmo durante o curso, seja lá de qual curso for, ou até mesmo agora no mini curso. 4, 5, 6. 7, 8 e 9. Isso daqui é o que configura uma matriz, ou seja, isso daqui ele vai configurar como sendo uma linha, segunda linha, terceira linha. Mais ou menos como se fosse essa estrutura. Que uma matriz nada mais é do que, digamos aqui, você vai pegar uma matriz coluna, que é no caso, quando você tem uma matriz, digamos que isso daqui está numa estrutura de matriz. Tem a barrinha aqui, seria uma matriz linha, uma matriz coluna, na verdade. Você tem o elemento A, o elemento B e o elemento C. Quando você adiciona isso daqui, é basicamente você pegando essa outra lista, colocando aqui no lugar de A, essa outra aqui no lugar de B e essa aqui no lugar de C. Você consegue percorrer todos os elementos da sua lista utilizando os valores dela. Quando a gente utiliza o conceito de matriz, a gente costuma ver aqueles valorzinhos de, se não me engano, a gente chama de I, J, que é indicando coluna e linha. Então, se a gente pegar aqui matriz, e aqui eu vou indicar por esses cochetes da mesma forma que a gente fez com a lista, para encontrar meus elementos. Então, se eu quero o elemento que está na primeira coluna, na coluna do elemento 1, e está no segunda linha. Vamos ver o que isso daqui acontece. Vamos executar ele aqui. Fica mais fácil. Definir o que é uma matriz. Ele tornou que a minha
minha matriz, mas se eu quiser um elemento específico da matriz, ordenando por uma coluna e uma linha, eu posso simplesmente chamar, e eu vou ter o quê? Vou ter o elemento 6. Eu coloquei que eu queria que ele tivesse na linha do índice 1 e na posição do índice 2. Eu sei que a meu elemento que está no índice 1, ele vai estar logo na segunda coluna, segunda linha, que é justamente essa parte aqui. É como se a gente colocasse ela aqui para baixo. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Isso daqui é o que configura a minha matriz. E a minha coluna vai ser justamente esse elemento, sobre esse elemento, sobre esse elemento. Isso aqui vai ser a minha coluna. Tendo essa estrutura aqui, eu posso encontrar qualquer valor, assim como nas listas. Eu também posso substituir qualquer valor, eu posso trocar, posso fazer inverso, posso fazer transposto dessa matriz. Todas as operações. Basta eu estruturar como é que vai ser as operações matemáticas que eu vou estar utilizando. As operações de troca, soma de elementos, seja lá o que for que seja feito. Voltando aqui. Sérgio, apareceu alguma dúvida sobre o que são listas? Não, o pessoal aqui está tranquilo. Ótimo. Pronto. O conceito inicial de listas a gente já tem. Então, vamos passar para o que é o conceito de uma tupla. Uma tupla de certa forma, é semelhante a uma lista, só que a tupla você não vai fazer modificação nenhuma no valor de dado, não é permitido. Que é a definição que a gente tem. Tuplas são estruturas bastante similares às listas, contudo possuem diferenças consideráveis como a imutabilidade de seus elementos. Voltando aqui. A representação da tupla ela é semelhante, como o próprio enunciado já falou, é semelhante à da lista. Só que para eu pegar uma tupla, eu simplesmente vou pegar elementos, deixa eu aumentar. Vou pegar um elemento, uma variável que eu vou anexar essa tupla e vou dizer minha tupla é 1, 2, 3, 4, 5. Ou minha tupla B vai ser 1 também, só que em forma de texto, 1.1, 1.0 e vamos ver se eu executando que está certo. Se eu quiser saber o valor já, eu simplesmente coloco aqui. Essa tupla que apareceu aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E o meu B é justamente minha tupla. 1, um número inteiro. 1, elemento de texto. 1.0, que é justamente um elemento quebrado. Na verdade, o que eu digo quebrado é um ponto flutuante. E true, que é verdadeiro. Tem essa tupla. Agora, aqui a gente conseguiu trocar um elemento da lista. Quando a gente viu aqui, antes a gente substituiu no valor de um dessa lista, o índice 1 dessa lista B, por o valor de A, que é uma lista. A gente também consegue ver o índice dessa tupla, ou seja, se eu vim aqui e colocar aqui na minha tupla A, e eu quero ver qual é o elemento que está na posição 2, ele me retorna 3. No caso, para toda vez que eu quiser ler determinado elemento de determinado conjunto, eu sempre vou utilizar esses colchetes. Coloco colchete, coloco índice. Tendo isso daqui, posso fazer todas as manipulações que eu quiser. As manipulações que eu digo é de ver elementos. Se, ao invés disso aqui, eu quisesse ver elemento 4, eu ver se é alguma coisa. Pronto, tive o valor 5. Se eu passar para um elemento que está no índice 5, o que é que acontece? Nada, porque não tem elemento no índice 5. Basicamente, tenho dessa forma. A tupla, você não pode modificar. Vamos ver se a gente consegue modificar algum valor da tupla. Digamos que na minha tupla A, no índice 2, que é no caso o valor que tem 3, eu vou tentar colocar o valor 2. Vamos ver se acontecer alguma coisa. Olha, o que ele diz aqui, que essa tupla não pode ter o valor indexado justamente porque é do tipo de tupla. Uma variável com especificação no tipo de tupla.
Ou seja, eu não posso fazer nenhuma coisa com ela, jogar nenhum elemento dentro dessa tupla. Mas vamos ver aqui se a gente consegue colocar dentro de uma lista uma tupla. Vou pegar aqui uma lista 0, 1, 2, 3, 4. E que dentro do meu elemento, da minha lista C, o elemento que está no índice 2, que é o valor 3, eu vou tentar colocar minha tupla A. Vamos ver se isso aqui acontece. Vamos pegar aqui minha lista C. Olha o que ele retornou. Ele retornou meus valores normais. No lugar do elemento 2, que estava na posição na verdade, no índice 3, que tinha o valor 2, ele colocou minha tupla e seguiu normalmente. Ou seja, eu posso colocar a tupla em qualquer canto, mas eu não posso colocar nada nessa tupla. Simplesmente se resume a isso. Uma coisa que você pode fazer, se eu não me engano, dá para somar tuplas. Vejamos aqui. Tem essas duas tuplas ali. Se eu quiser somar, vamos tirar isso daqui. Executei minhas duas tuplas. Tupla A é 1, 2, 3, 4, 5. Tupla B, 1, 1, 1 e true. Se eu quiser somar essas duas, bora ver se dá para fazer. Olha o que ela fez. A gente viu, logo no início dos operadores aritméticos, que o mais, ele tanto tem o sentido de somar dois elementos que sejam do mesmo tipo, no caso, variáveis do mesmo tipo, quando se referem a números, 1, 2, 3, 4, valores numéricos realmente, ou até mesmo valores com pontos flutuantes, mas quando ele passa para listas, strings e outros tipos de coleção, ele vai simplesmente juntar os elementos. Antes eu tinha aqui essa lista A, 1, 2, 3, 4, 5, essa lista B, 1, 1, 1, 1 e 2. E aqui, quando eu fiz a soma de A com B, ele simplesmente pegou 1, 2, 3, 4, 5, 1 em forma de texto, 1 em forma de número com pontos flutuantes e 3. Mas aí, eu estou alterando ou não a nossa tupla. Aqui, nesse caso, eu estou podendo fazer essa operação de juntar as duas no mesmo grupo, justamente porque eu não estou alterando as tuplas. Eu estou simplesmente criando uma nova tupla. Essa nova tupla vai ser a tupla A mais B. Se eu colocar aqui a tupla A, ela permanece a mesma coisa. Se eu colocar a tupla B, permanece também a mesma coisa. Não variou em nada, acabou. A tupla ela pode ser utilizada principalmente quando a gente tem elementos que a gente não quer modificar. Tipo, eu tenho uma senha, só vai ser aceita a senha do meu computador se eu digitar a senha certa. Se viesse um hacker por trás, fingindo que a gente utiliza essa forma de variável para indexar as senhas. Mas se eu colocasse essa senha e se alguém viesse por trás e conseguisse alterar ela, eu não conseguiria mais acessar meu computador. Então, seria basicamente quando a gente quer proteger alguma coisa, quer proteger um determinado conjunto de dados que a gente não quer que seja alterado, então a gente pode criar uma tupla para conter eles. Ficou compreendido? Se tiver alguma dúvida? Tudo certo. Show. Amanhã a gente vai voltar para essa parte, realmente, voltar logo no início, só para a gente rever algumas coisas. E vamos ver a última coleção que a gente vai ver hoje, que é justamente os dicionários. Dicionário nada mais é do que... Oi. Desculpa interromper, mas o Davi Queiroz perguntou agora o seguinte: posso mudar um elemento de uma lista que esteja em uma tupla? Eu acho que entendi o que ele quis falar. Deixa eu vir aqui. Voltando naquele elemento que a gente trouxe. Nisso daqui, eu tenho minha tupla C. Eu acredito que foi isso que ele quis dizer. Digamos que ele quer mudar esse elemento aqui, né? Eu tenho aqui elemento 0, elemento 1, uma tupla que tem o elemento 1, 2, 3, 4, 5, e depois eu sigo com a sequência 3, 4. Eu não tenho como mudar esse elemento daqui, justamente porque ele continua sendo uma variável do mesmo tipo. Não tem como fazer essa mudança justamente porque quando eu coloco um elemento dentro da minha lista, ele não altera o tipo de variável. Então, se eu pegar C aqui, deixa eu ver se está igual. Está igual. Se eu for ler aqui com type, qual o tipo de variável, ele simplesmente vai me mostrar que é do tipo lista.
eu for ler, eu fizer a mesma coisa, e quiser saber do índice 1, do índice 0, é até chato de colocar, porque os índices estão coincidindo com os números, mas bora lá. Se eu tenho no índice 1, que é a mesma posição onde está o número 1, ele vai me dizer qual é o tipo desse elemento. Então, vamos ver aqui qual é o tipo do elemento 1. Ele é do tipo inteiro. Mas, se eu for... Tá aqui, ó. Está no índice 0, está no índice 1, está no índice 2. A minha tupla está no índice 2. Se eu vou ver qual o tipo do elemento do índice 2, olha o que ele vai mostrar. Ele já disse que é do tipo tupla. Se eu fosse tentar fazer qualquer operação, tipo mudar um número, eu poderia mudar esse número aqui, eu poderia mudar a tupla como completo, mas eu não posso especificar o valor dessa tupla. Porque se eu tentasse pegar aqui, eu consigo até ler qual é que tipo de elemento que está nessa tupla. Se eu pegar aqui. No índice 2, que é onde tem minha tupla, eu vou ver o terceiro elemento, que é no índice 2. Vou ver que tem aqui. Ele tem um valor do tipo inteiro. Mas se eu quiser pegar esse valor aqui e colocar qualquer outro valor, dizer que eu quero substituir esse valor 3 aqui por um número 0. Ele vai mostrar. Ele dá aquela mesma resposta. É do tipo tupla, então eu não posso mudar nada. Eu nunca posso alterar o valor de tupla. Mas se eu tivesse uma lista dentro de lista, deixa eu copiar esse elemento aqui todinho. Ops. Copiar logo isso aqui. Digamos que eu colocasse uma lista dentro de outra lista. E vou indexar isso aqui como sendo uma variável z. Quando eu executo isso aqui, e eu quero ver z, ele me retorna o valor. Eu tenho um índice 0, 0, no índice 1, 1. No índice 2, eu tenho uma lista contendo valores 1, 2, 3, 4 e 5. No valor 3, no índice 3, eu tenho 3, e no índice 4 eu tenho o valor 4. Se eu quiser mudar agora o valor 3 daqui dessa lista, agora eu consigo. Só eu vim aqui, z 2, 2. Ops. Vai receber o valor 100. Eu coloco aqui 100. E se eu colocar na tela novamente, onde que aparece? Ele fez a alteração. Mas quando eu estava utilizando a tupla, eu não consigo fazer. Se eu estiver fazendo com lista, sim, mas com tupla, não. Ela é imutável em todos os casos. Você pode converter, vamos ver se a gente consegue converter uma tupla em lista. List. Vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui. Ó, ele converteu, mas vamos ver se... Vamos dizer que A vai receber minha tupla e que eu quero converter A em lista. Vou dizer aqui, X vai receber uma lista do que era a minha tupla. Não, A. Olha, aqui tu tem como pegar simplesmente uma tupla, transformar ela em lista, aí agora que transformar ela em lista, tu pode alterar o valor. Depois que tu alterar esse valor, tu pode transformar ela em tupla novamente. É um trabalho a mais, mas é uma forma de você modificar. Não vai bem modificar aquele valor, mas a única coisa que você vai é substituir. Você tinha uma tupla, você não consegue modificar a tupla, mas se você converter ela em lista, você consegue modificar ela e depois converte ela para tupla novamente. É um processo longo, não sei se vai ser útil, mas
só dá para modificar se for desse jeito, não é uma modificação realmente. Está convertendo alguma coisa, depois modificando. Acho que, não sei se deu para entender direitinho. Mais alguma coisa em relação à lista de tupla? Não, pode continuar. Eu só vou dar uma breve explicação do que é isso daqui, encerrá-lo, que já está dando 6 horas, e amanhã a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas dicionário é basicamente você pegar vários conjuntos de dados e agrupar de forma desordenada mesmo. Você não vai ter um índice aí como na lista e na tupla. O índicezinho que eu falo é a posição 0, 1, 2, 3, nada. Aqui, dicionários são coleções de itens desordenados. Ou seja, o meu dicionário, ele vai, ao invés de utilizar um índice numérico, ou seja, 0, 1, ordenado, ele utiliza um índice qualquer. Um índice nominal, de certa forma. Aqui a gente pode ver o nosso primeiro dicionário. O dicionário ele vai dar o curso e ele vai dar qual curso é. Ele vai dar o ano, ele vai dar de qual ano está, disciplina e as disciplinas onde está. É basicamente, você tem... Né, agora não vai ter aquele índice implícito, 0, 1, 2, 3, não. Aqui você vai criar uma determinada variável e vai atribuir valores a ela. Vai atribuir valores àquele conjunto. Basicamente, você tem duas formas de criar o dicionário, que é a partir desses colchetes. Você coloca o colchete, coloca o nome da variável que você está criando, não é nem variável, mas espaço do dicionário, e em seguida você coloca os dois pontos e diz qual a informação que vai ser adicionada ao curso. Ou seja, tem a minha variável do tipo curso e eu estou informando que no curso eu vou estar recebendo engenharia. Tem a minha variável do tipo ano e o que ela vai estar recebendo é o ano 2020. Na disciplina, mesma coisa. Aqui eu estou colocando uma lista que é com várias disciplinas. No final, fecho meus colchetes. Essa é a estrutura do meu dicionário. Quando eu quiser acessar determinado item, eu só venho aqui, pego qual é o nome do meu dicionário e coloco qual é a variável que eu estou querendo acessar. A variável que eu estou querendo acessar é a variável ano. Então, coloquei aqui, simplesmente rodei, compilei o código, ele vai me apresentar aqui o valor 2020, que é justamente o ano que eu estou. Tem duas formas de eu criar dicionário, que é justamente ou colocando aqui, abrindo e fechando colchetes lá no final, ou eu posso simplesmente criar um dicionário vazio e vou adicionando itens a ele. Simplesmente peguei estudante, coloquei uma variável aqui, o nome da variável, e atribuí a ele um valor. Eu poderia fazer isso daqui também, pegar adicionar outra coisa. Simplesmente pego estudante, digamos que eu quero ver nota. Vou colocar nota nesse lugarzinho aqui e vou colocar qual o valor da nota. Basicamente, o dicionário vai conseguir agrupar mais informações, mas a gente vai poder ver um pouquinho melhor amanhã. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Mesmo que tiver ficado com alguma dúvida, amanhã a gente pode esclarecer melhor. Mas, por hoje, a gente viu a parte de estrutura de repetição e de coleções. Então, muito obrigado, pessoal. Quem esteve aqui, qualquer dúvida também podem comentar aí. Então,